Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um texto pequeno, mas super potente, sobre uma figura da literatura que é fascinante, Juan Goytisolo. E o foco todo aqui é uma identidade bem específica que deram para ele. E é essa identidade, olha só, é capturada de um jeito perfeito nesta frase: o rebelde da língua. A ideia aqui não é só de um escritor, sabe? É de alguém que foi pra guerra, que travou uma batalha com a sua própria ferramenta de trabalho, a palavra. O que nos leva, claro, à pergunta principal que vai guiar toda essa nossa conversa. Ok, se o Goytisolo era um rebelde, rebelde contra o quê, exatamente? Qual era o sistema, a ordem que ele estava tentando derrubar? Beleza, então vamos fundo nisso. Para começar, a gente vai tentar entender o que de fato significa ter um título desses, tão provocador. Olha, o ponto central aqui é o seguinte: a identidade do Goytisolo, pelo menos segundo essa análise, não tem a ver com a vida dele, com a biografia. Tem a ver com a forma radical como ele lidava com a língua. Ele não queria só contar uma história, não. Ele queria desmontar e reinventar a própria máquina de contar histórias. Então vamos em frente. Para a gente entender o rebelde, primeiro a gente precisa conhecer o vilão da história, né? E esse vilão é a tradição literária, com todas as suas regrinhas bem estabelecidas. E aqui dá para ver esse contraste de um jeito muito claro. De um lado a gente tem a escrita tradicional, sabe? Aquela com narrativas retinhas, lineares, com regras gramaticais todas certinhas. E do outro, o experimentalismo do Goytisolo, que abraça o fragmentado, que quebra as regras de propósito e, como a gente vai ver, sai misturando tudo. É que, para ele, a língua tradicional não era só um estilo, era mais do que isso. Era quase uma prisão, um sistema que prendia o pensamento, que limitava o que podia ser dito. A rebelião, então, era uma tentativa de fuga mesmo, de arrombar a cela para encontrar liberdade. E isso nos traz para a palavra-chave que define essa luta toda: o experimentalismo. Agora a gente vai ver em detalhe quais foram as armas que ele usou nessa rebelião com as palavras. Tá, mas o que é esse tal de experimentalismo? De forma bem simples, é uma atitude artística que basicamente diz não para as formas antigas, para poder abrir espaço para o novo, para a inovação. A ideia é essa: desmontar tudo para depois construir algo totalmente diferente. E o legal aqui é ver como essa rebelião acontecia na prática. O Goytisolo não só quebrava as regras, ele desconstruía tudo, de propósito. Ele misturava os gêneros, como na obra Macabara, que tem prosa, poesia, ensaio, tudo junto. Ele quebrava a narrativa, esquecia a ordem cronológica em livros como Reivindicação do Conde Dom Julián, que parece até um fluxo de consciência meio febril. Ele reinventava o vocabulário, tudo isso na busca por novas maneiras de se expressar. Mas olha que importante, essa bagunça toda não era por acaso, não era caos pelo caos. O objetivo era super construtivo. Era uma busca, sabe? Uma busca por jeitos novos de criar sentido, de olhar o mundo de um jeito que a língua tradicional simplesmente não deixava. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final. No fim das contas, qual é o legado dessa revolução toda? Por que essa rebelião do Goytisolo ainda é importante pra gente hoje? O legado é gigantesco. Quando ele libertou a língua, ele basicamente expandiu as fronteiras do que a literatura podia ser. Ele abriu a porta para vozes e experiências que antes não tinham espaço, que não cabiam nas caixinhas antigas. E o mais importante, ele transformou a leitura. Deixou de ser algo passivo para se tornar uma participação ativa. No fundo, a grande lição é essa. O trabalho de um rebelde da língua como Goytisolo mostra que a língua não é uma coisa pronta, estática, imutável. Pelo contrário, é uma ferramenta viva, que se move e que está nas nossas mãos para a gente poder moldar e reinventar. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se a língua é mesmo algo que a gente pode transformar, pensando no mundo de hoje, né? Que regras da língua, da comunicação, da expressão ainda estão aí, só esperando para serem quebradas?